Fala pessoal, estou de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanhan e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu volto depois da vinheta. Vamos lá, primeira ação, Petrobras PN, código PETRI4. A ação segue em tendência de alta no curto prazo. Tem como objetivo ainda o 29,91, tá bom? Do lado da baixa, já deixou aqui um fundo no 28,23 e uma próxima defesa aqui no 27,96. Então assim, uma primeira saída, tá? Para quem está comprou assim depois dos 26,83, para conseguir, para pelo menos deixar não sair com a mão vazia aí, para pelo menos embolsar um lucro, deixa um stop abaixo do 27,96. Se perder o 27,96, aumentam as chances de vir buscar o 26,83, tá certo? Vamos continuar agora com a Via Varejo ON, código VVAR3. Via Varejo segue em tendência de alta no curto prazo, podendo enfrentar a região de resistência aqui entre 15,35 e 15,48. Se conseguir superar o 15,48, abre espaço para ir em direção a 16,84. E existe essa chance porque a ação ela fez aqui um zigue-zague para baixo e agora está no meio de um zigue-zague para cima, tá? Precisa fazer a perna para cima agora. Então, costuma acontecer, é muito frequente acontecer essas simetrias, tá? Você tem aqui um zigue-zague para baixo, rebate ela para o outro lado, você tem aqui o zigue-zague para cima, tá? Então, existe chance ainda dele romper aqui o 15,48. Tem que tomar cuidado com o seguinte, a ação ela abriu um gap no último pregão, tá? Então existe o risco do preço descer pelo menos até a máxima da sexta-feira para fechar esse gap, tá? Só que não dá para garantir que ele vai descer só até o gap. Tem que prestar atenção que o suporte, o primeiro suporte está aqui no 14,15, tá? Hoje as chances de perder o 14,15 são muito baixas, mas a gente tem que levar em conta esse risco. Se perder o 14,15, ainda vai encontrar uma defesa no 13,99, que é média móvel de 200 períodos. Abaixo dessa, pode ir em direção a 13,45. Se você comprou acima do 13,45, eu acho que vale a pena deixar um stop aqui abaixo do 14,15 para garantir pelo menos aqui um ganho, né, nesse intervalo entre o 13,45 e 14,15, tá bom? E hoje, entre as 10 mais procuradas, temos a Oi ON, Oi BR3, que continua em tendência de alta no curto prazo. Pode testar suporte aqui no 1,55, se perdido, pode descer até 1,51 e 1,49, tá? Do lado da alta, encontra aqui uma primeira resistência no 1,63. Passando dessa, a ação sai da tendência de baixa e pode enfrentar 1,68. Acima de 1,68, ela entra em tendência de alta no curto prazo e pode ganhar força para enfrentar essa linha de tendência de baixa, tá certo? Então, por enquanto, sem nenhum ponto de entrada na Oi BR. É melhor aguardar para ver como que ela vai se comportar aí nos próximos pregões. Seguindo aqui, nós temos ainda entre as 10 mais procuradas na internet, a B3ON, código B3SA3. Olha, a B3 ela está em tendência de baixa no curto prazo, interrompeu o movimento de baixa e está corrigindo o preço, indo em direção à primeira média aqui mais curta, que está em 16,58,
não se descarta que ela possa alcançar ainda a média móvel mais longa, no 16,96, mas as chances maiores são de que ela retome o movimento de baixa, podendo buscar novamente 15,69. Se perder o 15,69, vai encontrar defesa no 15,43. Depois do 15,43, aí tem que tomar cuidado, porque depois do 15,43 tem um gap aberto aqui no 14,89, então perdendo o 15,43 aumenta as chances de fechar esse gap. Depois desse gap no 14,89 tem mais um gap ainda para fechar aqui no 14,05, nesse ponto aqui, ó. Então prestar muita atenção aqui no 15,43, tá? Se perder 15,43 pode abrir espaço para fechar gaps abertos em 14,89 e 14,05, tá certo? Vamos seguir em frente. Agora nós temos Banco do Brasil, ON, código BBAS3. A ação segue em tendência de alta no curto prazo. Ela fez aqui um movimento de alta bem extenso, tá? Foi de 28,51 até 36,60, quase que de uma vez só. Fez algumas pausas aqui, mas estava com um baita de um fôlego. Corrigiu, chegou próximo aqui da média móvel mais curta, deixou um fundo aqui no 34,87 e agora pode ir em direção a 36,60, tá? Se passar do 36,60, abre espaço para ir em direção a 39,28. Quem comprou acima de 33,99, eu acho que vale a pena deixar um stop aqui no 34,87. Quem não comprou ainda, tem duas alternativas aqui. Uma, comprar amanhã. Comprando amanhã, vamos dizer que ele abra no preço de fechamento de hoje, daria um potencial de perda de mais ou menos uns 2,60%, tá? Um potencial de ganho inicial de 2,49 se parar aqui no 36, se você vender aqui no 36,60, ou se você pagar para ver e romper aqui o 36,60 e em direção aqui ao 39,28, vai dar um potencial de ganho de quase 10%, quase, tá? Então acho que é uma relação risco-ganho aí favorável, tá? Você tem um potencial de perda aqui pequeno, tá? É lógico que como ele ainda está muito próximo aqui desse suporte, tem risco dele perder esse suporte, tá? Se você comprar, por outro lado, acima de 36,60, ele pode ganhar força para cima e ir em direção a 39,28. Então teria aí um potencial de ganho de 7% mais ou menos, contra um potencial de perda de 5%. Ainda assim também seria uma relação risco-retorno vantajosa para quem compra acima da resistência, tá? E agora nós temos Magazine Luiza ON, código MGLU3. A ação continua em tendência de alta no curto prazo. Deixou um fundo aqui em 19,92 maior do que o anterior, que está em 19,43, e pode agora ir em direção a 21,28 e 21,43. 21,48 é média móvel de 200 períodos, que também exerce resistência. Então nós temos aqui uma região de resistência entre esses dois pontos, tá? Superando 21,43, abre espaço para ir em direção a 22,52. Aqui é o seguinte, quem não comprou ainda, pode comprar, porque ele tem um potencial de perda, essa operação, levando em conta que o stop vai ficar abaixo de 19,92, de mais ou menos 3,5%, tá? Só que tem essa região de resistências aqui, então você vai comprar um risco aqui de resistência, de duas resistências
Mas se superado o 21,43, aumentam as chances de ir em direção a 22,52, que aí teria um potencial de ganho de 9%, tá? Contra um potencial de perda de 3,5%. Então, assim, você vai comprar uma operação com um risco, com um potencial de perda pequeno, mas que tem aí uma expectativa de ter um ganho maior do que o potencial de perda. Tá? O risco é não passar do 21,43. Tá? Então tem que estar ciente disso aí. E agora nós temos a Vale ON, código Vale3, que segue em tendência de alta no curto prazo. Vai encontrar a primeira resistência aqui no 118,30 e a próxima no topo no 120,45. Se romper 120,45, aí ela vai ter formado um pivô de alta, levando em conta este movimento aqui, tá? Movimento de alta, retração e formação do pivô. Pode então, rompendo 120,45, pode ir em direção a 124,27 inicialmente e depois terá objetivos em 135,65 e 154,07. Do lado da baixa, prestar atenção aqui no 109,24. Se perdido esse, pode vir em direção a 105,99. E nós temos agora, mais uma vez, a IRB Brasil Resseguros ON, código IRBR3, mais uma vez figurando entre as 10 mais procuradas na internet. A IRB continua indefinida no curto prazo, ela está lateral, já está no movimento lateral há muito tempo. Tá? Eu destaco aqui esse retângulo amarelo. E mesmo nos últimos dias também continua um pouco lateral aqui, tá? Então está indefinida no curto prazo. Não acho que vale a pena entrar agora, tá? O papel deixou um topo aqui no 6,35. Ainda que supere 6,35, não acho que vale a pena entrar, porque ainda vai estar na região aqui, nesse retângulo lateral, né, nessa região de lateralidade maior. Se passar, eu acho que só valeria a pena entrar se passar de 6,64, tá? Aí ela pode ganhar força até para enfrentar o 6,82 e seguir em direção a 7,94. Por enquanto é melhor ficar do jeito que está, só acompanhar. Do lado da baixa vai encontrar suportes em 5,91, 5,75 e 5,64. Continuando, nós temos agora Itaúsa PN, código ITSA4. A ação segue em tendência de alta. Fez um movimento de correção, se aproximando aqui da média móvel mais curta de 9 períodos. Está respeitando esse ponto. Deixou um pequeno fundo aqui no 11,65, tá? Então a gente poderia pensar numa compra a partir do próximo pregão, pensando nesse ponto aqui, vai no ponto de fechamento mais ou menos, teria um potencial de perda, imaginando que o 11,65 seja o ponto de saída, tá? Para quem não comprou, então teria aqui um potencial de perda de 1,60, tá? Contra um potencial de ganho inicial de 4%. Se passar do 12,32, pode ir em direção a 12,77, então teria aí quase 8% de potencial de ganho. Levando em conta que a ação ainda está em tendência de alta, está deixando um fundo no 11,65, tem um potencial de perda pequeno, tá?
Então acho que vale uma compra aqui na Itaúsa. Se perder, por outro lado, 11,65, aí tem que estopar, porque a ação pode descer em direção a 11,28 e depois 10,95. E nós temos agora a Cogna ON, COGN3. Olha, a Cogna, eu até tinha falado, né? Esperar ela fazer um fundo e aí entrar na ação, né? Eu não sei se vocês tiveram tempo de entrar, tá? Porque ela simplesmente pegou aqui foi de uma vez só, passou aqui do topo que deixou no 4,72, testou o seguinte no 4,77. Então, se passar amanhã do 4,77, ainda vai enfrentar aqui uma média móvel de 200 períodos no 4,86. Passando daqui, pode ir em direção a 5,45. Não tem mais nada pela frente, então é aquele negócio, né? Quem não comprou, para comprar agora, vai ter um potencial de prejuízo de 11%, tá? E um potencial de lucro de 13,5%. Então, faça as contas aí para ver o quanto que você pode investir, tá? Eu estava achando que ela ia deixar pelo menos um candle maiorzinho, né? Só para fazer um fundo aqui e a gente entrar. Mas o papel não sabe brincar e já foi direto aqui para o 4,72 e talvez amanhã tente enfrentar novamente aqui o 4,77. Tá certo? Então, na Cogna, quem conseguiu comprar aí, parabéns, tá? E o stop da operação, lembrar que fica abaixo do 4,27. Antes de terminar, quero fazer uma pergunta rápida para você. Já imaginou em contar com um profissional especializado que possa te orientar na escolha do investimento mais adequado ao seu perfil? E o melhor de tudo, contar com uma plataforma super diversificada do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual, pois está muito próximo de você. Basta você acessar aqui monitorinvestimentos.com.br, fazer um cadastro e vir conversar com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui e desejo a você excelentes negócios.